Continua, Alter Rebbe nos diz, isso foi no início. Porém, achar briat Adam, depois que o ser humano foi criado, como está escrito, que ele é colocado no jardim do Éden, leovda u leshomra, para lá, no jardim do Éden, no mundo terrestre, para lá servir, para trabalhar lá e guardar o que está lá, preservar. Então se fala que esse leovda u leshomra faz alusão ao cumprimento dos preceitos positivos e proibitivos, leovda, para servir no cumprimento dos preceitos positivos e para guardar, proteger através da abstenção, abstendo-se de transgredir as proibições da Torá. A partir desse instante, quando já o ser humano, Deus estipulou Azai kol itoreruta de leila leorer midat chesed elyon, que a partir de então todo despertar superior, todo despertar de cima, para estimular a bondade divina, a bondade suprema, para que Deus emita fluxo de vitalidade, para que Deus mande suas bênçãos, para que Deus mande mais energia a esse mundo em forma de tudo aquilo que nós necessitamos a partir da criação do ser humano. Isso fica condicionado, isso depende da atuação e do merecimento do ser humano. O beitoreruta diletata, ou seja, esse despertar de cima para motivar Deus a mandar mais energia vital, mandar mais bênçãos para esse mundo, vai depender de um despertar nosso aqui embaixo, de fazer o bem, de praticar o bem, de praticar benevolência, de praticar chesed, de praticar bondade. Se a gente está almejando mais chesed, que Deus nos conceda, nos agracie com mais bondade, com mais vida, com mais energia, isso precisa ser desencadeado por nós mesmos aqui embaixo, por um despertar e uma iniciativa nossa. E como se manifesta, como se reflete esse nosso despertar aqui embaixo? Bitzdaka vachesed sheIsrael osim ba'olam hazeh. Ele fala, isso ocorre através da prática de tzedakah, de caridade, através de chesed, de gestos de bondade que Israel fazem aqui nesse mundo, que o povo de Israel, que os Yehudim, praticam e fazem aqui nesse mundo. Por isso disseram os nossos sábios de abençoada memória, Kol haomer en lo el Torá, blig milut chassadim, afilo Torá em lo, todo aquele que afirma aqui, olha, a única coisa que eu tenho é a Torá. Ou seja, eu estou concentrado no estudo da Torá. Não é que não tenho tempo, mas eu estou... Torá é tão importante, o estudo da Torá equivale a tudo, então eu dedico toda a minha vida apenas e tão somente a Torá. Isso é bom, fantástico, fabuloso, dizem os nossos sábios. Não, há uma ressalva aqui. Os nossos sábios afirmam que todo aquele que diz que eu não tenho nada além da Torá, ou seja, ele só está ocupado com a Torá, que é a coisa mais sagrada, mas ele não está praticando bondade também para o próximo, para o semelhante. Afirmam os nossos sábios, saibam que uma pessoa assim, afilo Torá em lo, não só que ele está desprovido, ele não tem Gmilut Chesed, prática de bondade, na verdade, tampouco Torá ele possui, ele pensa que ele tem Torá, eu só tenho Torá, eu estou ocupado só com a Torá, eu não tenho tempo de me dedicar à prática de bondade. Então ele diz, alguém que afirma isso, na prática nem Torá ele tem e possui. Ou seja, em outras palavras, os nossos sábios estão enfatizando que é indispensável, com toda a grandeza da Torá, em termos espirituais, o seu efeito, o seu alcance, mas tem que haver também, ela lá, sok batorá, o bigminut chassadim, a pessoa tem que se dedicar à Torá, mas junto com a Torá, a pessoa tem que se dedicar também à prática de bondade, à benfeitoria, a fazer tzedakah e etc. Ou seja, em outras palavras, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, explicando, de fato, em termos espirituais, através do estudo da Torá, a pessoa produz um efeito, desencadeia a atração de uma energia divina, produz efeitos maravilhosos, porém, isso tem que estar acompanhado, tem que ter junto também a tzedakah, a prática de bondade. Ou seja, é necessário também o chesed para despertar, ou seja, o que desperta todo o desencadeamento dessa luz divina, dessa energia para ser atraída aqui, isso é Gmilut Chassadim. A Torá produz esse efeito, mas para poder atrair, baixar, trazer isso aqui para o nosso plano físico material, isso acontece através da nossa prática de tzedakah, de boas ações, de bondade.
Isso que ele nos explica que Hinei Agam Deoraita Mechochma Nafket, por mais que a gente falou e explicou que a Torá é derivada da Chochma, a Torá é derivada da Chochma, sabedoria divina, a sabedoria, o atributo de Chochma que é suprarracional, transcendental, é a origem, a fonte inicial que vai originar depois o intelecto. Torá, por mais que ela é derivada desse nível superior, a primeira e mais elevada de todas as sefirot, de todos os atributos, que é o de Chochma. O Beoraita Mitkayem Alma, e como diz o Zohar, nós sabemos também que através da Torá que o mundo tem sustentação. O mundo tem sustentação porque ele foi criado com esse intuito, que a gente estudasse e depois praticasse também a Torá. O Beinun de la Anbai, como fala o Zohar, que o mérito da sustentação do mundo reside naquelas pessoas que se dedicam a ela, que estão debruçadas a Torá, estudando a Torá, que bediburam mamshichim hearot veashpaot chochma ilá, conforme explicado no Zohar na Kabbalah, através das palavras de Torá pronunciadas por aqueles que estão se dedicando a ela. Então se explica o efeito místico que isso produz e fala que isso atrai uma luz divina, isso atrai fluxos divinos para o mundo, a partir da sefirá inicial e mais elevada de todas, que é a Chochma, a sabedoria suprema sublime, que é a Mekor a Torá, que de lá a Torá é derivada, ela é a fonte da Torá. Então de lá se extrai, de lá se desencadeia uma energia. Através daqueles que estão estudando a Torá, eles conseguem atrair de lá uma revelação divina, Libchinat Otiot Adibur Shebahem Nivra Olam. Ou seja, a Torá, eles conseguem atrair dessa palavra da Torá para dentro da palavra de Deus que deu origem à criação do mundo. Interessante que nós falamos os 10 mandamentos, se chama Sereta Dibrot, também as 10 palavras de Deus. Existiram os 10 pronunciamentos que deram origem à criação, que é a fonte vital de existência do mundo. Porém, a palavra de Deus não somente dá vida ao mundo, mas a palavra de Deus também é o que está presente na Torá, e de uma forma transcendental mais elevada. Portanto, se diz que através das palavras de Torá pronunciadas por aqueles que estão estudando aqui embaixo, então com isso conseguem extrair da Chochma Ilá, da sabedoria suprema, que é a fonte da Torá, uma energia adicional, uma vitalidade a mais, que vai se revestir nas palavras de Deus, que dão origem ao mundo, que dão existência ao mundo. Ou seja, isso reforça, energiza a palavra divina, que dá vitalidade ao mundo, quando nós trazemos a palavra de Deus na Torá para dentro da palavra divina da criação. Então isso reforça a vitalidade na criação, atraindo mais energia, mais bênçãos, mais luz divina, revelação divina aqui nesse mundo. Como os nossos sábios interpretam o versículo, não leia apenas que aqueles que se dedicam à Torá são os meus filhos, mas eles estão chamados também dos construtores. São eles que estão construindo, arquitetando, constituindo o mundo através das palavras da Torá. Mas mesmo ele nos diz com toda essa grandeza da Torá, apenas o estudo da Torá ainda não é suficiente, tem que haver também prática de bondade. E ele vai nos explicar por quê. Por que apenas o estudo da Torá não é suficiente para atrair essa luz, revelação divina, essa energia divina em forma de brachot para esse mundo? Por quê? Porque esse desencadeamento, essa atração vem de um nível muito elevado, como nós falamos, está associado com Chochma, de onde é derivada a Torá, Chochma Elioná, sabedoria suprema divina. Aream Shachazu e Bechinat Yerida Gdolá. Isso se trata de uma energia, de uma luz divina muito refinada, muito elevada, muito sagrada, muito transcendental, e para ela chegar até o plano físico terrestre nosso, para o nosso mundo material, e para que se concretizar, tomar corpo em forma de bênçãos físicas materiais, isso é um descenso, é uma descida muito grande, muito acentuada, ou seja, algo que é completamente não só abstrato, espiritual, mas algo que é divino, tão elevado. Para isso, descer aqui nesse plano terrestre é uma descida imensa, enorme.
Por isso, o que vai despertar e motivar essa descida tão intensa? Ou seja, como, por assim dizer, para que Deus concorde em fazer com que uma energia divina, uma luz divina tão elevada, tão transcendental, desça até esse plano tão baixo, tão inferior. Para isso a gente precisa despertar a bondade e misericórdia divina, a bondade divina suprema, animshach kemayim makom gavoa lemakom namur. Essa bondade que é equiparada como a água, como as águas da chuva, que elas descem das alturas celestiais até o plano mais baixo terrestre, assim. Mas para isso isso é uma expressão de chesed. Para isso tem que se despertar a bondade divina, seja como estimulando para que Deus, por assim dizer, concorde em baixar, em fazer descer algo tão elevado, algo tão santificado, uma energia transcendental divina, um fluxo divino tão elevado e sagrado, para que isso desça e se materialize até esse campo inferior. Para isso a gente tem que despertar, evocar a bondade de Deus. Ou seja, Deus vai fazer isso por bondade, por caridade para nós. E como a gente desperta essa bondade a Deus, essa bondade de Deus, sempre de forma recíproca, atuando da mesma maneira, ou seja, beitoreruta diletata, através de um despertar nosso aqui no plano inferior. Quando nós nos mobilizamos da mesma forma, nós também descemos do nosso pedestal, descemos da nossa altura, da nossa autoconsideração, etc., e olhamos para baixo, para a pessoa necessitada, para a pessoa carente. Quando nós nos interessamos por aquelas pessoas que estão bem mais abaixo do que nós, na escala social, na hierarquia, no que for, ele nos diz, através de Itoreruta Diletata, através desse nosso despertar inferior aqui, Bitzdaka Vachesed, através de bondade, através de caridade, então ele nos diz, através desse Chesed Tata'a, através da Tzedakah e bondade aqui no plano inferior, Shemamshichim Chaim Vachesed Leachayot Ruach Shfalim Benitkaim, ou seja, quando nós agimos dessa forma, que nós saímos da nossa altura, e nos interessamos por aqueles que estão bem mais abaixo, dando a eles, nutrindo, alimentando, sustentando eles, ou seja, proporcionando a eles vida, e agindo de forma caridosa, fazendo bondade. Com isso nós estamos como dando vida, ressuscitando, dando vida aos pobres coitados, aquelas pessoas que estavam num nível tão baixo, inferior, que estavam sofridas. Essa ação a gente desencadeia a mesma coisa, que Deus faça o mesmo com nós, que Ele faça com que todas aquelas bênçãos superiores, elevadas, transcendentais, desçam para o plano baixo, inferior, para as nossas necessidades triviais, mundanas aqui, etc. Então Ele nos diz aquilo que a gente estava falando, que na verdade, através do estudo da Torá, a pessoa consegue desencadear um efeito espiritual, e ele faz com que a palavra de Deus presente na Torá, derivada da Chokhmah, da sabedoria sublime, da sabedoria suprema, que ela desça até a palavra de Deus que dá origem e vitalidade ao mundo e universo. Porém, o que desencadeia isso? Há esse efeito, essa transferência da palavra da Torá para a palavra da criação. Mas o que desencadeia isso? O que conduz, o que leva a isso? É a prática de bondade. Ou seja, já que aqui se trata de uma descida muito grande e acentuada, de trazer algo muito elevado, uma energia divina, superior, transcendental, e, por assim dizer, tanto por mérito, na capacidade nossa, conquista, isso tem que vir, isso vem, é um gesto de chesed, de bondade divina. E esse chesed, depois da criação, ele, por parte de Deus, ele só é despertado, só funciona, só é ativado através do nosso estímulo aqui embaixo. Ou seja, quando nós, aqui embaixo, praticamos bondade, fazemos caridade, ajudamos o próximo, o semelhante, então assim nós conseguimos que Deus se conduza conosco da mesma maneira, e que Ele faça para nós o favor, tenha a bondade de nos mandar essas bênçãos elevadas até esse plano inferior nosso aqui. Por isso, de fato, aquele que fala que só tem Torá,
na verdade nem Torá ele tem, porque o que vai acontecer? Todo o efeito espiritual que ele desencadeia com o estudo da Torá, ele não vai conseguir trazer aqui para baixo, porque para trazer aqui para o plano inferior, só se consegue através da prática de bondade, através da tzedakah, da caridade. Zeus Katuv assim finalizou o Alter Rebbe nos dizendo, isso que está escrito, de fato, num versículo, nós encontramos um versículo no profeta Jeremias 9, onde ele nos diz, Alit halel chacham bechochmato, que o sábio não se vanglorie da sua sabedoria, e ele prossegue lá, nem o poderoso do seu poder forte, etc. Que Ani Hashem, Kim bezot ithalel amithalel, que Ani Hashem oseh chesed. O versículo se estende lá e diz, no que sim uma pessoa, do que a pessoa pode se glorificar ou pode se vangloriar, ele diz, do meu entendimento e conhecimento. Se ele está aprendendo Torá, estudando Torá, do meu entendimento e conhecimento, mas o versículo fala quando, pois eu sou Deus que age com benevolência. Assim termina o versículo, Ani Hashem oseh chesed, eu sou Deus que age, que faz chesed e bondade. Ou seja, quando o versículo aqui está falando que o sábio não se vangloria, ele não está falando aqui de cultura geral. Ele está com certeza falando de uma sabedoria que ele poderia se vangloriar, que esse é o conhecimento da sabedoria divina contida dentro da Torá. Mas mesmo assim o versículo nos fala que somente pelo conhecimento da Torá uma pessoa não pode se vangloriar se ele possui apenas e tão somente o conhecimento da sabedoria da Torá. Com isso ele ainda não pode se dar por satisfeito, ele não pode se vangloriar, porque somente isso vai ter efeito quando ele conseguir atrair isso de forma concreta aqui para baixo. E como se atrair isso de forma concreta para o plano inferior? Isso que fala o final do versículo, Kim bezot ithalel, com isso uma pessoa pode se vangloriar quando haskel veiadoti, quando ele medita, reflete, conhece a mim, ou seja, através do estudo da Torá, mas acompanhado do que? Como finaliza o versículo dizendo que Ani Hashem oseh chesed, pois eu sou Deus que faz e pratica bondade. Ou seja, somente através da Torá a pessoa ainda não pode se dar satisfeita com toda a grandeza da Torá e o efeito produzido, mas para trazer isso de forma prática aqui para baixo, é necessário ele seguir os passos de Deus, Ani Hashem oseh chesed, Deus que faz bondade, e ele também tem que fazer bondade em forma de tzedakah, caridade, boas ações, etc. Isso que ele nos fala que a chesed, pois é chesed, a bondade, que atrai e desencadeia a vitalidade da chokhmah aqui no plano inferior. Chokhmah é algo muito elevado, a primeira das 10 sefirot, dos 10 atributos supra-racional, transcendental, para se trazer aqui no mundo fluxo, a influência emitida pela Chokhmah, como se consegue somente através de Chesed. É através de Chesed e bondade que se atrai essa vitalidade da Chokhmah aqui para baixo. Veim lav, caso contrário, Nikret Chokhmato levado, isso é chamado apenas da sua sabedoria, Bli amshachat chaim mimena chas veshalom, como algo que fica apenas num plano teórico, não é? Como algo que fica apenas no campo da intelectual, da sabedoria, sem conseguir derivar disso nenhuma vitalidade, Deus nos livre, sem conseguir atrair disso nada, nenhuma energia vital. Então ele nos fala, se estiver aqui faltando, se houver essa ausência de prática de bondade, de benevolência, então o estudo da Torá que a pessoa faz é chamado de sua sabedoria, é a sabedoria de Deus, ou seja, isso fica lá em cima, continua nas alturas somente. Ou seja, a Chokhmah superior, ela vai permanecer nos céus. Não é que a pessoa absorveu, trouxe isso para dentro de si, vai ficar como um recurso sem aproveitamento, do qual o homem sábio ele não pode se vangloriar. Por isso é necessário, para
interiorizar as palavras da Torá, para trazer e atrair o efeito da Torá até aqui para baixo, é indispensável, imprescindível que haja também tzedakah v'chesed, caridade e bondade. Nós estamos terminando a carta sagrada de número 5, quando o Alter Rebbe estava conclamando os Hassidim a reforçarem o seu empenho na mitzvah da tzedakah, na prática de caridade e de bondade. Ele nos explicou, vastamente baseado inclusive nas escrituras e nas interpretações místicas, como, apesar de toda a importância da Torá, somente a Torá ainda não é suficiente para desencadear e principalmente para atrair, trazer até o plano terrestre as bênçãos novas, novos fluxos ou cotas de energia divina. O que sim consegue produzir e realizar isso é a prática de bondade, porque esse gesto de Deus dar acima da cota, mais do que foi estipulado, isso é uma bondade divina. E o que estimula, o que motiva a bondade divina, esse despertar superior de Deus, de fazer bondade conosco, o que desperta, o que motiva isso é o nosso despertar aqui embaixo, quando nós tomamos uma iniciativa semelhante, quando nós realizamos aqui embaixo tzedakah, caridade e prática de bondade. E agora o Alter Rebbe conclui finalizando, nos dizendo que nesse assunto também existe uma diferença entre o fluxo divino, entre a energia divina que é atraída nos mundos superiores, desencadeada nos mundos superiores, em relação à energia que é atraída e trazida até o nosso mundo inferior, nosso mundo terrestre. Qual a diferença, a variação? Ele nos fala que nós vamos entender isso, baseio a partir de tudo que pudemos expor anteriormente. Nós vamos entender também Mashekatava Arizal, aquilo que escreveu o cabalista Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal, o famoso Arizal, Sheyesh Beit Minei Neshamot Be'Israel. O Arizal fala que existem de forma geral 2 tipos de almas em Israel, ou seja, que no povo de Israel existem 2 tipos, de forma bem geral, abrangente, existem 2 categorias, 2 tipos de almas. Existem Neshamot Talmidei Chachamim, existem aquelas almas dos sábios e eruditos da Torá, Haoskim Batorá Kolyemeihem, aquelas almas que são mais moldadas para o estudo da Torá e que estão presentes nos sábios estudiosos da Torá. Existem aquelas pessoas que se dedicam à Torá todos os dias, toda a sua vida, que a ocupação delas full time é se dedicar ao estudo da Torá. Então elas fazem isso, são capazes disso, porque elas são portadoras e possuidoras de uma alma especial, uma alma específica voltada direcionada para o estudo da Torá. Existem também, nos diz o Arizal, o Neshamot Balei Mitzvot. Existem almas que são mais propensas, mais direcionadas para a prática das mitzvot, Haoskim Bitzdakah U'Gmilut Chassadim. E essas almas se dedicam mais a prática da tzedakah, a dar caridade e a fazer bondade, benevolência, benemerência. Então ele nos diz o que significa isso. Assim falou o Arizal, mas ele pergunta o que significa isso. Dele chorá, à primeira vista, Haregam Talmidei Chachamim tzrichim lasov bigmilut chassadim. Com tudo que nós vimos, e não só pela Kabbalah, pelo Talmud, aparentemente também os estudiosos da Torá, mesmo os eruditos da Torá, eles também precisam se dedicar à prática de bondade, eles também precisam se ocupar com o próximo, semelhante, etc., conforme a gente estudou acima, que Ma'amar botei no Zal, conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, Sheafilu Torá em Lo, que aquele que diz que eu tenho somente Torá, a minha vida é apenas e tão somente Torá, se ele não pratica bondade, então na prática nem tampouco Torá ele possui e tem. Não existe Torá sem bondade, sem estar acompanhada de prática de bondade. Então aparentemente, o que significa essas almas dos estudiosos que se dedicam à Torá? Eles não estão isentos, eles também precisam praticar bondade e caridade. Então ele vai nos explicar aqui que com certeza, quando Arizal se referiu, quando o cabalista Arizal falou, aqui se referiu aos estudiosos da Torá, que se dedicam à Torá toda a vida,
sem dúvida ele não estava excluindo. É claro que esses estudiosos também se dedicam, também praticam tzedakah e realizam bondade e benemerência, porém a ênfase deles, o principal na vida deles é o estudo da Torá. O que mais preenche o seu tempo, onde mais eles concentram as energias é no estudo. Eles também fazem as mitzvot, sem dúvida alguma, também praticam tzedakah, também fazem bondade, mas o principal na vida deles é o estudo. Enquanto que essas almas que o Arizal catalogou como balei mitzvot, aqueles que fazem as mitzvot, são aquelas pessoas que a maior parte do seu tempo e energia, com certeza eles também estudam Torá, mas eles estudam, sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia, mas a principal energia e tempo deles está voltada, direcionada para as mitzvot e a prática de bondade e a tzedakah. E ele nos diz que aqui existe uma vantagem, uma superioridade em termos espirituais, naqueles mesmo que dedicam a maior parte do seu tempo à prática da tzedakah e gmilut chesed, mesmo que isso seja ao custo do estudo da Torá. Por isso ele vai nos explicar que são necessárias as duas almas, com esses dois tipos de atuação. Isso que ele nos diz, ela she'tamidei chachamim shetoratan ikar verov yemeihem ba, aqueles sábios estudiosos eruditos da Torá, que fazem da Torá o seu assunto principal em termos espirituais. Eles também cumprem as mitzvot, eles também praticam atos de bondade, gmilut chesed, e eles também fazem tzedakah, mas a maior parte do seu tempo, verov yemeihem ba, a maior parte dos seus dias está voltado e direcionado para a Torá, o miut yemeihem b'gmilut chesedim, e a menor parte dos seus dias que é voltada para a prática de bondade, preocupação com o próximo e semelhante. הנה פעולת התעוררותם דילתתא לעורר חסד עליון, להמשיך ולהוריד אור אין סוף המלובש בחוכמה עילאה, מקור תורת השם שבפיהם, ורק לעולם הנשמות שבבריאה. Então ele diz, na verdade, nós falamos para poder descer, para poder atrair até o plano mais baixo, até os efeitos elevados espirituais desencadeados pelo estudo da Torá, é necessário, é imprescindível também tzedakah e chesed, caridade, atos de caridade e de bondade. Então, como nós dissemos, essas almas desses Talmidei Chachamim, desses estudiosos da Torá, a maior parte do tempo eles dedicam ao estudo da Torá, mas eles também fazem bondade e caridade, porque é isso que vai atrair, por assim dizer, mais para baixo, concretizar as bênçãos no plano inferior. Então, para eles poderem atrair e fazer descer a luz infinita de Deus, que está revestida na Chokhmah, na primeira das 10 sefirot, a sabedoria divina, a sabedoria suprema, que essa sabedoria suprema é a fonte da Torá de Deus, que está presente nas suas bocas incessantemente todos os dias. Porém, se fala, já que eles levam uma vida mais espiritualizada, já que eles estão estudando a Torá mais tempo do que se dedicando à benemerência, à tzedakah, à caridade, etc., então eles conseguem atrair também para baixo, porque eles fazem tzedakah, mas em menor medida do que o estudo da Torá. Então eles atraem essa luz, luminosidade da Torá, porém só até um certo nível. Ele nos diz que eles conseguem atrair essa luz e energia divina, urak leolam aneshamot shebibriah, apenas até um plano espiritual, que é o do chamado mundo da criação, aquela luz que está em Chokhmah de Atzilut, em Chokhmah do mundo da emanação, que é de onde se deriva a luz da Torá, etc. Eles conseguem fazer isso descer, se aproximar de nós, porém eles conseguem trazer isso apenas para o mundo das almas, que se encontra, que ainda é um mundo desincorporado, não físico, um mundo onde se encontram as almas, o mundo de Briah, o chamado mundo da criação, a primeira criação divina. Isso dependendo de qual é a temática do seu estudo, ou onde ele está se dedicando no estudo da Torá, porque cada tipo de estudo consegue atrair essa luz e energia da Torá até um plano distinto, um plano mais baixo.
quanto mais baixo, mais próximo de nós, não é? Então ele diz, dependendo de qual é o estudo, se é através ali de Esek Talmud, através do estudo do Talmud, da Gemara, eles conseguem com isso atrair essa luz de energia divina apenas até o plano espiritual chamado Briá, o mundo da criação, mas que ainda é um mundo espiritual, onde lá residem as almas. Ulemalachim shebeyetzirah al-yedei limud Mishnah. Através do estudo da Mishnah, ou seja, o estudo da Gemara consegue trazer essa luz de energia divina até o plano de Briá. Através do estudo da Mishnah, isso inclui também Halachot, etc. Então, com isso, ele consegue trazer e baixar essa influência, esse fluxo, até um plano mais baixo, que é o chamado mundo da formação, Yetzirah, onde lá se encontram anjos, etc. Yan heyot chayut haneshamot ve'amalachim nishpaot mitzirufei otiot adibur. E Torá Shebal Peh mekor haotiot umechochma ilá kanal. Ele nos diz uma vez que as almas no seu estado abstrato, na sua forma espiritual, assim bem como os anjos, eles recebem a sua vitalidade da combinação das letras divinas da fala de Deus, e isso é similar a Torá Shebal Peh. Mishnah e Gemara, que nós falamos que compõem o Talmud, isso é chamado da Torá oral, porque inicialmente isso era transmitido somente de forma oral, verbal. O que significa oral? Torá Shebal Peh, a Torá da boca. Ou seja, aqui boca, pronunciamento divino, a palavra de Deus na Torá, presente na Gemara e na Mishnah. Então isso é similar à palavra de Deus, que no Gênesis deu origem a todas as criaturas, o Mekor Haotiot, a fonte de todas essas letras, o Michochma Ilá Kanal, reside na sabedoria, tudo se desencadeia e começa a partir da Chochma superior. Em outras palavras, ele está nos dizendo aqui que os mundos superiores espirituais foram criados também através das letras das palavras divinas. Porém, nesses mundos espirituais, como a gente já explicou, lá estão presentes a alma das letras, a parte profunda interior das letras, lá brilha, ilumina, se faz revelada também a forma das letras conforme elas se desprendem do nível mais alto da sua origem inicial, que é na Chokhmah superior. Porém, nesse nosso mundo físico, aqui como nós já vimos, se consegue trazer apenas o corpo da letra, da palavra, ou a parte material da letra, por assim dizer, a parte externa delas. Por isso, aquelas almas cuja ocupação principal é a Torá, a ocupação principal quando estando aqui nesse mundo incorporadas, elas se dedicam mais a Torá, que a Torá é a palavra divina, mas de uma forma mais espiritualizada, elevada. Então o alcance das suas ações, também das suas ações em termos de estudo da Torá, e sempre enfatizando, eles também cumprem as mitzvot, praticam os preceitos e também fazem tzedakah e bondade, mas em menor medida. Ou seja, a dedicação máxima deles se concentra no estudo da Torá, mas já que a Torá é algo tão espiritualizado, é a palavra de Deus, etc., por isso também a bondade que eles desencadeiam de Deus fazendo descer o fluxo divino, energia vital, bênçãos divinas para esse mundo, também fica mais espiritualizada, fica mais num plano espiritual. Isso desce até o mundo de Briá ou o mundo de Yetzirah. O efeito da Torá deles, dependendo se a Gemara, Talmud, chega até o plano de Briá, o mundo da criação, se a Mishnah chega até o mundo da formação Yetzirah, mas permanece, isso paira e permanece de uma forma mais abstrata e espiritual, nos planos elevados, mas sem chegar a atingir, sem chegar a descer até o plano físico e terrestre. Porém, por outro lado, ele nos diz, através da fala, falando palavras de Torá, dessas almas, já que são palavras mais refinadas, elevadas, o efeito delas permanece também mais elevado, refinado no plano espiritual. Como se faz descer esse fluxo divino, essa energia divina, como se atrai isso até aqui embaixo, de forma palpável, num bem físico, material, representando mais saúde, mais sustento, mais parnassá, sucesso nos empreendimentos aqui, etc., para atrair essa cota adicional
adicional de energia divina para o plano, para o nosso mundo aqui terrestre, para o plano material. Para isso é necessário chesed, muito chesed, muita bondade, porque como falamos, descer, fazer descer uma energia tão elevada até um plano tão baixo, inferior, isso é um gesto de chesed divino, de bondade extrema de Deus. E como que Deus diz para nós, vocês querem, esperam chesed da minha parte, eu quero primeiro ver que vocês mesmos estão fazendo chesed, bondade, praticando caridade com seus semelhantes, com o próximo. Isso vai motivar, isso de forma recíproca vai causar que Deus também faça chesed, bondade e caridade conosco. Mas quem são os especialistas nisso? São justamente aquelas pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo à prática de tzedakah, benfeitoria, benemerência. Isso que ele prossegue nos dizendo, Ach leamshich uleorid he'ara vechayut mibchinat hevel ha'elion heitatah leolam hazeh hashafel. Porém, para conseguir atrair e fazer descer essa luz divina, esse brilho da luz divina, ou essa vitalidade, essa energia vital de Deus, que é derivada do alento superior, aquilo que vem da palavra divina que está indicado na letra rei final do tetragrama, para fazer essa influência, esse fluxo elevado, sagrado, maravilhoso, descer e chegar até esse mundo inferior nosso, mundo físico e material, Sheu Tzimtzum Gadol Beyeteros, onde aqui se necessita um encobrimento, uma ocultação, um tzimtzum, uma condensação maior ainda. Por quê? Porque o nosso mundo, como a gente já explicou, ele não é capaz de conter uma revelação divina muito grande, porque nós não somos recipientes capacitados para tanto. Então aqui vai ter que ocorrer uma condensação, ocultação muito grande, e para motivar e causar isso, lo dai beitoreruta diletata, não é suficiente, não é bastante ainda o despertar inferior, espiritual provocado pelos sábios estudiosos da Torá, Shel Tamidei Chachamim, Haoskim Miut Yemehem Bitzdakah U'Gemilut Chassadim, por mais que eles estão realizando algo fabuloso, maravilhoso, estudando a Torá Sagrada de Deus, que isso é uma grande mitzvah, e eles também praticam mitzvot, eles também fazem bondade e caridade, mas a bondade e caridade deles é apenas uma menor parte do seu tempo e da sua energia, e para desencadear e conseguir trazer, baixar, fazer com esse tzimtzum se realize essa condensação para trazer essa luz até o plano mais inferior, essa atividade deles, dentro dessa escala, ou seja, prioridade maior para o estudo da Torá e bem menor para a prática de bondade e caridade, isso ainda não é suficiente. Quem vai conseguir trazer essa energia divina até o plano inferior, concretizando ela aqui no plano terrestre, materializando ela em forma de bênçãos palpáveis, isso vem, ela lhe dei toreruta de balei mitzvot, isso acontece e ocorre, é desencadeado por aqueles que se ocupam das mitzvot, essencialmente a maior parte do seu tempo, dedicando a isso a maior parte das suas energias, aos Kim Rov Yemehem Bitzdakah U'Gemilut Chassadim, aquelas pessoas que se dedicam a maior parte do tempo à realização de tzedakah, de caridade e à prática de bondade. O como Shkatuv, como Shenidbai Belikutei Amarim Bechelek Aleph, Perek Lamed Dalet, como esse conceito também, o Alter Rebbe, ele nos nota que ele já explicou na primeira parte do Tânia, no capítulo 34. Velachen, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, por isso, também aqueles que se dedicam mais a tzedakah e bondade, eles são chamados, Velachen Nikreu Tamchei Oraita, aqueles que dão sustentação à Torá. Muitas vezes eles também são os patrocinadores daqueles que podem, para que aqueles que querem possam se dedicar integralmente ao estudo da Torá, mas os nossos sábios chamaram aqueles que fazem tzedakah e bondade de Tamchei Oraita. Os sustentáculos, eles são aqueles que dão sustentação à Torá. Hein bechinot madregot netzach vehod liotan mamshechim or a Torá lemata leolam asiyah. E cabalisticamente falando, se fala que eles se encontram no nível, na categoria da sefirot, dos atributos de netzach e hod. Netzach significa vitória, hod esplendor, mas mais do que significam numa tradução literal que ainda não diz nada,
na linguagem cabalística, na metáfora do corpo espiritual, da divindade, assim como nós falamos que Chesed está indicado Chesed e Gvurá nos membros superiores, Chesed Droi Yemina, Chesed do braço direito, Gvurá o braço esquerdo. Da mesma forma se fala que os membros inferiores, por assim dizer, como as pernas naquele gráfico famoso cabalístico das 10 Sefirot, então lá se fala nas pernas, direita e esquerda, Netzach e Hod. Na verdade, esses atributos Netzach e Hod, como as pernas que deixam o corpo de pé, dando a ele a estrutura, né, estruturando ele para que ele permaneça de pé. Assim também se diz que esses que se dedicam a tzedakah e Gmilut Chesed, a caridade e prática de bondade, talvez não são as cabeças, ou talvez até os chamados braços, Chesed e Gvurá, que tem amor e temor, de onde é derivado o sentimento a Deus, amor e reverência, talvez também não seja a especialidade deles. Talvez estão mais para pernas, mas no final das contas é a perna que deixa o corpo de pé, é a perna que deixa o corpo ereto, é a perna que deixa a cabeça onde ela tem que estar. Por isso eles são chamados de sustentáculos da Torá, aqueles sobre os quais a Torá se apoia, se sustenta, e eles são equivalentes na terminologia cabalística, Sefirot. Eles personificam os atributos de Netzach e Hod. Inclusive, Netzach, quando se fala em vitória, por assim dizer, ou seja, quando a pessoa, por exemplo, deseja alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa, levar a cabo, mas começam a surgir obstáculos e dificuldades, etc. Então se fala que existe esse atributo de Netzach, aqui é de sair vitorioso, de superar todos os obstáculos, de ultrapassar todas as barreiras, enfim, e conseguir vencê-las de forma que a pessoa alcance os seus objetivos, superando todos os obstáculos, até que ele leve a cabo aquilo que é desejoso, aquilo que ele quer fazer, aquilo que é positivo. Então, essa Sefirot, Hod tem também o seu aspecto, ou seja, são as molas propulsoras, são as motivadoras de levar a cabo aquela ideia que estava no plano intelectual, que desceu para o plano emocional, mas na hora de descer isso, de levar isso à prática, então elas são instrumentais para levar isso ao campo prático, Netzach e Hod. Por isso ele nos diz que aqueles que se dedicam a maior parte do tempo às mitzvot, e particularmente a tzedakah, caridade e prática de bondade, que a ideia, o conceito deles é justamente trazer até o plano mais baixo todas as bênçãos divinas, aquilo inclusive que é atraído, desencadeado pelos estudiosos da Torá, somente é trazido para o campo inferior. Por isso se fala que eles dão sustentação para a própria Torá, porque aquilo que vai possibilitar e propiciar que os efeitos do estudo da Torá se materializem aqui embaixo no plano terrestre são essas pessoas, através da atividade, do trabalho realizado por essas pessoas na prática de tzedakah e bondade. Com isso eles conseguem trazer essas bênçãos até embaixo. Finaliza o Alter Rebbe nos dizendo: "Ubazei yuvan lama nikrat tzedakah beshem maaseh". Por isso nós podemos, a partir disso, nós podemos também entender por que a Torá também é chamada de maaseh, o ato da tzedakah, uma ação da tzedakah. Ou seja, ele nos diz, assim fala um versículo: "Vehayah maaseh tzedakah shalom", o ato de caridade será paz, mas ele chama a caridade, a tzedakah, de um ato, de uma ação, assim um versículo em Yeshayahu, Isaías 32. Então ele nos diz, como Shkatuv, Vehayah Maaseh tzedakah shalom, porque al shem shepeulato leamshich or Hashem leolam asiyah. Diz, Vehayah Maaseh tzedakah, o ato, a ação da tzedakah, trará paz, mas ele chama a tzedakah de ação, porque o efeito da mitzvah de tzedakah é de trazer a luz divina até o mundo e o campo da ação, que é o nosso mundo. Ou seja, nós vimos que os estudiosos da Torá conseguem atrair a luz divina de Atzilut, do campo da emanação, somente até Briá e Yetzirá, até os campos chamados na Kabbalah de criação e formação, mas não para o campo da ação, que é o campo no qual nós estamos inclusos. Por isso, o campo da ação, como se traz a luz divina até ele através da tzedakah, por isso
A tzedakah é chamada do ato, a ação da tzedakah. Por quê? Porque ela traz essa luz divina até o campo da ação. E aqui, a partir disso, nós vamos entender, ele nos fala que esse é o significado mais sutil daquilo que foi afirmado no Zohar, que nós trouxemos no início da carta, estávamos analisando e perguntamos como isso funciona. O Zohar fala, o Rabbi Shimon Bar Yochai assim chorou e disse: Man avid shema kadisha, quem é capaz de fazer o nome de Deus? Avid, fazer quer dizer compor o nome de Deus, montar, estabelecer o nome de Deus, fazer o nome de Deus, que por assim dizer, que cada letra esteja no seu devido lugar, mas não só cada letra, isso não é um quebra-cabeças, não é um jogo de palavras cruzadas. Fazer o nome de Deus significa botar o fluxo da divindade, a luz divina, nos lugares adequados. Diz, fazer o nome de Deus significa que o nome divino tetragrama, com tudo aquilo que a gente explicou longamente, extensamente nesse capítulo, nos encontros anteriores. Então isso, na verdade, o nome de Deus já existe de antes, ou seja, o nome de Deus está presente com toda a luz divina, com toda a energia que ele contém, que ele possui. Mas a questão é fazer com que isso se desencadeie e chegue, otimizar isso, que toda essa energia se desencadeie e chegue até onde ela pode chegar. E isso depende de nós, chegar até os níveis mais baixos, até o plano mais inferior. Ou seja, o nome sagrado de Deus, com toda a sua energia, já está lá, está presente. Mas o que cabe e compete a nós, atrair essa revelação do nome de Deus aqui até o plano de Asiá, até o plano da ação. E como ele nos disse, o que provoca e desencadeia o despertar nosso aqui embaixo, ao fazer tzedakah, ao praticar caridade e fazer bondade aqui no plano inferior terrestre, que com isso, meorer chesed elyon, nós despertamos similarmente, reciprocamente, a bondade suprema de Deus, para que Ele também faça bondade conosco, leamshich oren sov, atraindo a luz infinita de Deus, mibchina chokhmah ilaha, do nível mais elevado que ela se encontra, que é a chokhmah superior, a chokhmah suprema, que está indicada na primeira letra do tetragrama, como a gente comentou, Yud Shel Shem, fazer isso descer um pouco mais, Lehei Shel Shem, até a letra Rei do nome divino, ou seja, até a letra Rei final, que indica a palavra de Deus, Bechinata Dibur, Veruach Pividvarach, por assim dizer, por assim chamar o alento divino, que dá origem a todo o universo, fazer essa luz divina adicional, transcendental, também se manifestar, também se revelar aqui no plano terrestre, que dele aspia leolam asiá, de forma que ela impacte e cause uma influência até mesmo no plano físico terrestre, que haja um pouco de revelação divina até nesse nosso campo da ação material. Ou seja, para realizar esse processo, desencadear o movimento da luz e energia divina, da sua fonte inicial na letra Yud do tetragrama, fazendo isso chegar até a letra Rei final. Isso é uma descida muito grande, muito intensa. Isso significa fazer o nome de Deus, compor, como a gente causa, como a gente consegue atrair essa luz para que ela desça até os planos mais inferiores e ela consiga impactar e chegar até o nosso plano da ação, como a gente falou, isso através da ação prática da tzedakah, praticando, agindo com bondade e com caridade. E ele nos traz, e ele conclui, termina aqui com mais um exemplo relacionado à expressão verbal, a fala, como ela é trazida ao plano prático da ação, tomando como exemplo, mas guardando as devidas proporções, né? Uma pessoa não fala sozinha, uma pessoa fala para os outros, se dirigindo aos outros, quando ele está sozinho consigo mesmo, ele não fala, não precisa falar, somente quando ele quer se dirigir para outros, daí ele fala. O que significa? Ou seja, ele concentra, mesmo que limitando o seu pensamento
dentro da fala que ele vai expressar para os outros. Ve'amaskilim yavinu, da mesma maneira acontece, por assim dizer, como exemplo, lehavdin, em relação a Deus. Assim como a fala é para outros e não para si próprio, da mesma maneira, quando a pessoa vai falar, ele tem que condensar e limitar muito do que ele tem no seu pensamento e sentimento. Isso exige muita limitação e condensação. Mas da mesma forma acontece também acima, ou seja, que para atrair a luz divina para esse mundo, através da palavra de Deus, que isso é como que ele está falando para outros,